Agora foi. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha online, você que está presencial aqui. É com muita alegria que eu venho trazer uma mensagem hoje, da qual falou meu coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado nas devocionais que eu tenho feito em Lucas. E é muito bom, irmãos, nós sabermos que... Se eu conseguir aumentar só um pouquinho ele para me ouvir aqui, fazendo um favor. É muito bom, irmãos, nós estamos reunidos como igreja, você que veio aqui apesar da chuva, né? Apesar dos apesares, mas é uma bênção de Deus esse tempo, como o pastor falou. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, porque você está aqui conosco nessa noite. E você também que está online, esteja junto conosco através da sua atenção, da sua oração e através do que a palavra falará à nossa vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Mateus, Marcos, Lucas, e ali você para quando você estiver com a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1, tá bom? Você que está online, Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ver aqui um evento que passou despercebido pela sua época, né? Mas que há poder no nome de Jesus. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o ressarcimento de todo o Império Romano. Versículo 2. E este foi o primeiro ressarcimento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi à cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Olha o versículo 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Versículo 7. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na hospedaria. O versículo continua no versículo 8. Haviam pastores que estavam nos campos, né, próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes em glória do Senhor, resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso lhes servirá de sinal, e encontrarão um bebê envolto em panos deitado na manjedoura. De repente, uma grande multidão, um exército celestial, apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele concede o seu favor. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fale conosco através do Teu Espírito nessa noite, através da Tua palavra. Pai, usa a minha vida como instrumento Teu aqui, que eu, como o pastor Paulo orou, seja o Senhor pregando no meu lugar. Nós pedimos a sua proteção contra qualquer atividade das trevas, contra qualquer atividade demoníaca que esteja agora, em nome de Jesus, querendo impedir a atenção daqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Deus, me proteja nesse momento da Tua palavra, porque o Senhor sabe que existe uma batalha espiritual, que nossa luta não são contra pessoas, mas contra as potestades e principados. Então, Pai, em nome de Jesus, quebra qualquer barreira agora. Em nome de Jesus, amém. Amados, o título desse sermão aqui é Portas Fechadas. Quando as portas estão fechadas. Quando eu estava estudando você está lendo Lucas também, né? Lucas, a gente vê que esse momento, irmão Ezequiel, é um momento interessante. O que é um ressarcimento? Vamos colocar isso nos nossos dias. É um cadastro, onde você ia cadastrar o senhor, a sua esposa, as suas filhas, toda a sua família. Só que naquela época não tinha, né, gente, o e-título, ou seja, o e-eleitor, né, que só tinha um aplicativo para você justificar o voto, ou algum aplicativo para você fazer o caixa-tem, alguma coisa ali, para você cadastrar as coisas. Você tinha que voltar, Edna, lá na cidade natal, cadastrar junto com a sua família, e ali você poderia estar fazendo todo o cadastro do seu, da sua esposa, dos seus filhos, de todo mundo. Não era, Benedito, essa tranquilidade que tem hoje, que o banco é um pouquinho longe, mas ao mesmo tempo não é tão longe assim, igual se fosse lá em Paranavaí, lugar longe assim. Nós podemos hoje ter liberdade de fazer, obrigado, irmão, o cadastro
onde a gente pode fazer. Só que às vezes a gente para pensar no tempo da Bíblia e fala, isso daqui é tão distante dos nossos dias, né? Mas não é tanto. Eles também faziam um cadastro. Por quê? É bom explicar isso para que você possa entender o que está acontecendo aqui. O Império Romano estava dominando aquela região. O Império Romano, do César, todo mundo ali que existia, os imperadores, senadores. Então, quando ele estava dominando, ele queria ter o cadastro do pessoal para que eles pudessem fazer o quê? Cobrar imposto. Então, Benedito, imposto tem desde aquele tempo. E era muito alto. Então, queridos, eles queriam saber o quê, Nato? Quantas pessoas tinham na sua casa, mais ou menos o que você fazia, sua profissão. E ali eles iam cobrar o imposto, porque o Império Romano ele fornecia soldados, fornecia estradas, fornecia proteção. Porque naquela época, gente, era muito comum, você já viu séries, você sabe que as pessoas invadiam as cidades e era uma barbaridade terrível. Tanto que o termo barbaridade veio do termo bárbaros, que são aqueles que invadiam as cidades e quebravam tudo. Então nós temos que tentar entender um pouquinho desse contexto. E José foi fazer o seu cadastro, tranquilo. Só que, Edna, eu não sei se na sua cidade era assim, na minha, quando eu era muito novo, muita gente nasceu, Nato, em cima de bicicleta Monarch / circular, porque a mãe estava indo para ter o filho. Olha só, Yasmin, a mãe não tinha carro, não tinha nada, ia de bicicletinha com o pai, e a mulher fala assim, estourou a bolsa. E tinha o quê? As parteiras. Gente, se você morasse na roça, ia ser ali mesmo. Não tinha hoje no hospital, um ar-condicionado, uma tranquilidade. Então, muitas histórias, não sei se alguém aqui nasceu numa situação assim, de correria. A minha mãe foi para o hospital, mas eu não sei como é que foi com você. Mas na minha família teve gente que nasceu, por exemplo, a minha prima Priscila, ela nasceu em cima da bicicleta. Ele parou a bicicleta, botou um negocinho para minha tia parir, e ela pariu ali, no meio da rua. Era comum. E Maria, Nato, teve Jesus no momento que a cidade de Belém, que era como se fosse o quê? Agora nós temos que prestar atenção. Imagina, quem veio de uma cidade com menos de 10 mil habitantes aqui, levanta a mão. Cidade pequena tem estrutura? É muito difícil. Então Belém era uma cidade muito pequena. Belém não tinha nem 10 mil. Belém devia ter ali seus 2 a 3 mil pessoas. E era muito. Isso chutando alto. Então, amados, José foi para esse lugar. Só que o Império Romano exigia que as pessoas fizessem o cadastro aonde? Na sua cidade natal. Então, Edna, era aquele festeiro quando a família se reúne. É Natal, gente. Estava todo mundo reunido aqui. Ô, fulano, você veio da onde? Ah, eu vim lá da Macedônia. Você, ô, rapaz, onde você está aí, rapaz? Eu vim lá do norte. Eu vim lá do sul. Imagina, Benedito, sua família inteira se reunindo, gente que você não vê há anos, está todo mundo junto, né? Todo mundo junto, uma cidade pequena. Você imagina a festa. Quem vê cidade pequena sabe que quando vê os parentes de fora, a cidade fica cheia de carro na frente. A pessoa fala, ih, está tendo festa aí. Né, não é? É assim. E estava tendo festa em Belém. E Maria foi para lá. Quando Maria chega em Belém, ela tem as suas contrações de parto. Só que quem estava nascendo aqui não era qualquer pessoa. Então, como as casas estavam cheias, tudo estava certinho, estava todo mundo tranquilo, o que aconteceu? José falou, estou indo para casa, Maria pode ter o filho, só que casa pequena, cidade pequena, com muita gente, a casa está lotada. E Belém não tinha hospedaria. Hóspedes é uma palavra neotestamentária para um termo, ou seja, do Novo Testamento. Preste bem atenção. Porque o que Deus manda acontecer? Vocês vão cuidar do pobre, ou do estrangeiro, do órfão e da viúva. Quando Jesus nasce, ele estava nascendo num contexto judaico. Então, Nato, na sua casa, se você fosse um judeu praticante, você ia ter o quarto do hóspede. Como se fosse o quarto de visitas hoje, quem te conhece. Veio muito dessa cultura. Porque quando, Edna, chegava um estrangeiro na cidade, e ele não tinha onde dormir, você, como uma boa judia, você poderia falar assim, não, dorme lá em casa.
O seu marido ia chamar, o seu filho, alguém ia chamar para a pessoa dormir lá, porque Deus manda cuidar do estrangeiro. O estrangeiro, irmão Ezequiel, não pode ficar sem teto. Tem que cuidar. Só que quando o Filho de Deus chega em Belém, ele não encontra nenhum lugar de portas abertas. Minha gente, o nosso Salvador não encontrou casas abertas para ele. O nosso Jesus nasceu como muita gente humilde nasce no meio da roça, sem nenhum tipo de luxo. E hoje a gente vê um Natal onde as crianças ficam pedindo aos pais uma prestação de um presente acima da média, aonde crianças já com seus 30, 40 anos querem comprar coisas que não podem pagar. Porque isso é o Natal, é um presente estrondoso. Quantas vezes a gente levava aquela cultura de que Natal é momento de dar presente caro? Gente, pode fazer isso. Mas eu quero que você entenda que o próprio Jesus não encontrou portas abertas para o seu nascimento. O Salvador não encontrou uma casa. A andorinha, como o William cantou, essa andorinha aqui, não encontrou um ninho para si. O nosso Salvador nasceu sem luxo nenhum. Irmãos, preste bem atenção onde nós vamos começar a entrar, que agora a coisa fica crítica. Você imagina José, você que é um pai, uma mãe, que é mãe e pai ao mesmo tempo de família. Você imagina você e o seu recém-nascido num lugar deserto, perigoso, lembra que eu falei que era perigoso os lugares? E você com a sua família, sem ter aonde colocar o seu bebê. Você que é mãe, você que é pai. Você imagina você olhar para o seu filho e falar: filho, nós não vamos dormir numa casa hoje porque não tem. Nós vamos dormir na rua. Nós não estamos falando aqui de um caso em determinada região do país que é pobre. Nós estamos falando do Rei dos Reis, do Criador, daquele que estava no princípio, como William cantou. Daquele que era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, porque o Verbo era Deus. E ele não encontrou, irmãos, aqui, uma casa para recebê-lo. Três pessoas não encontraram uma casa para ficar. Então, as pessoas hoje em dia, elas estão fechando seus corações para Jesus. Eu não quero Jesus na minha vida. Eu não quero Jesus na minha casa. Quando você diz não para Jesus, você está fazendo como aquele pessoal fez, fechando as portas. Paulo, mas quem fecharia as portas para Jesus? Paulo, quem em sã consciência fecharia a porta para Deus? Olha o crescimento das pessoas que estão abandonando a fé hoje. Olha o crescimento das pessoas que estão dizendo: Jesus, muito obrigado, você é apenas mais um Deus aí, que se é que é Deus. Tem um monte de Deus e o Senhor é mais um. Então o Senhor pode sim ficar tranquilo aí fora, porque aqui em casa quem manda sou eu. Tem muita gente fechando as portas para Jesus, porque o que Jesus ensina é muito simples. É muito simples, Benedito, é muito simplicidade. É muita simplicidade. Eu sei que eu não posso odiar o próximo. Eu sei que eu não posso brigar com o próximo. É muito simples, Paulo. Então viva esse simples. Então viva o perdão. Ah não, Paulo, é muito simples. É muito simples seguir Jesus. Nunca foi simples. Porque é simples fechar a porta. Mas ter Jesus dentro da sua vida, dentro da minha vida... Nós fechamos a porta, sim. Porque é muito simples. Não. Gente, eu quero que você imagine Jesus andando pela SIC. Jesus desce no terminal, com sua família. E Maria, José e Jesus ali na barriga de Maria estão passeando. Aí eles vão pela praça da igreja de Candragolar. Eles vão olhando ali. Um monte de casa cheia, Edna, um monte de banquete. O que é que você imagina no dia de Natal? Vamos fazer uma hipótese aqui. Dia de Natal, todo mundo festejando. Por quê? Como eu disse, as famílias estavam todas reunidas.
Estava todo mundo se vendo, ô parente, vem cá, vamos comer um cordeiro aqui, vamos comer uma andorinha, sei lá o que você vai comer lá. Estava comendo as coisas lá. Daí, de repente, o que acontece? Jesus, Maria e José descem e vão passando pelas praças. Aí José fala, olha, eu tenho um primo que mora na Najib Macri ali, ó. Nacre, né? Eu tenho 2 parentes que moram naquela rua ali. Aí vai, passa pela Praça 9, aí vê o pastor Paulo. Ah, o pastor Paulo mora aqui. Ah, o pastor Paulo trabalha por aqui. Só que eu quero ir primeiro na casa que moram na Najib ali. Vamos lá na Najib. Só que a casa estava lotada, aí portava fechada. Benedito nem ouve, Benedito, chamar lá fora, porque a Regina está colocando música alta, a cliente está cantando, a churrascada lá dentro. Eu assim, mas tem mais acima aqui, a casa da irmã Edna. A irmã Edna é uma benção, ela fundou a sinagoga. Ela fundou a sinagoga. Aí está lá Yasmin, Rebeca, gritando, ganhando presente, ganhando PlayStation 5, ganhando computador, ganhando tudo lá, festeiro danado, bateria tocando, Daniel cantando, todo mundo. E não ouvem. Aí Maria fala assim, José, então vamos falar com o pastor Paulo, ele sempre está na igreja. Só que o pastor Paulo está em Minas. Fala assim, não, esse é mais difícil de achar. Mas, José, é um pouquinho de caminhada. Vamos na Algaci Munhoz lá? Aí vamos eles. Só que o Paulo está na Fazenda Rio Grande comemorando com a família da esposa. Aí José já começa a perceber, Nato, que não ia ter casa. Ele fala, Maria, é o seguinte, as portas estão fechadas para a gente. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Quando o sofrimento chega na sua vida, quando o sofrimento chega na minha vida, nós somos tentados a fazer o quê? Resolve agora em nome de Jesus. Irmão, às vezes tem problema que Deus não vai te tirar. Às vezes tem soluções que Deus não vai dar para você fazer. Às vezes Deus não vai te curar da depressão. Às vezes Deus não vai te curar de uma enfermidade. Para que você aprenda, por mais doido que isso seja, que através do sofrimento, Deus ensina muito mais do que através da cura. Quantos leprosos voltaram quando foram curados? 1. Não fuja do sofrimento. Não procure, mas não fuja quando ele chegar. Porque as portas foram fechadas para o Salvador. Deus poderia, Edna, tocar o coração de alguém e falar assim, vai abrir agora aí para mim, em nome de Deus, eu declaro, eu determino, o que tem por aí hoje, né? Tem muito isso. Agora determino. Sabe o que aconteceu? As portas estavam fechadas. E as pessoas estão fechando as portas para Jesus. Ninguém quer Jesus hoje em dia mais, gente. É uma fábula pensar que um pecador vai aceitar uma mensagem de renúncia tranquilamente. Mas Paulo tem igreja lotada. O que tem sido pregado ali dentro? Jesus? Porque se Jesus batesse em muitas dessas igrejas lotadas aí, ele não iria entrar. Maria, Jesus ia chegar ali e falar, olha só que bênção. Quanto você trouxe? Quanto você trouxe? Quanto você trouxe? O que você faz? Você toca alguma coisa? Você sabe ser líder? Se a pessoa chega na sua humildade, a igreja vai lá e chuta ela para fora. Jesus não entraria em muitas igrejas que hoje estão lotadas de pessoas que dizem servir a esse Deus. As portas estão fechadas para Jesus. Sempre foi assim. E quando que eu posso fechar as portas da minha vida para Jesus, Paulo? Irmãos, em Isaías, no capítulo 9, vai dizer no versículo, o mundo estava nas trevas e veio a luz. Irmãos, veja bem o que o nosso português amado nos ensina. Nós temos aqui uma frase importante, que se você ouvir ela rápido, você não vai entender. É bem importante isso.
O mundo estava em trevas. O mundo estava em trevas quer dizer que no mundo não havia luz. Certo? É básico, mas é muito importante. O mundo, Nato, nunca teve luz. O mundo nunca teve luz própria. Então, quando Jesus vem ao mundo, a luz vem ao mundo, porque ele disse, eu sou a luz do mundo. Então, era natural, Regina, que as portas estivessem fechadas. Era natural que as pessoas não quisessem, porque o povo que andava nas trevas, eles viram a luz. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a nossa vida está em trevas. Rancor, falta de perdão, raiz de amargura, briga, intriga, vaidade. Eu sou o melhor, eu só toco se tiver o melhor equipamento, eu só prego se a igreja estiver lotada, eu só vou fazer live se tiver tudo perfeito, eu só vou na célula quando eu posso, eu só vou no culto da escola bíblica porque quando eu quero ir, porque não é o padrão que eu tenho, que eu exigi, porque isso daqui para mim não é nada. Tenha muito cuidado com o que você pensa ser luz. Porque o que você pensa ser luz pode ser que é trevas. Pode ser que você pensando que as suas portas estão abertas para Jesus, Jesus nunca entrou na sua casa, muito menos na sua vida. Muitas portas aqui podem estar fechadas, tanto online como aqui para Jesus, nessa noite. Amados, quando nós percebemos as portas fechadas na nossa vida para Jesus? Quando a gente quer viver uma vida sem problemas. Uma fé que não quer o que a palavra ensina. Uma vida que não segue a Bíblia, mas sim as tendências do mundo. Está na moda, Regina. Está na moda agora. Está na moda a live, vou ficar em casa. Está na moda agora. Ah, Paulo, é coronavírus. Querido, eu quero te explicar uma coisa. O que é quarentena, tá? Só para você entender quem está online e quem está aqui. Quarentena deveria ser você sair para as suas atividades, você ter que, infelizmente, se você pegar o ônibus cheio e ir para casa. Mas tem gente que está fazendo quarentena, fechando as portas da igreja, dizendo, é na igreja que eu vou pegar coronavírus. Querido, muito cuidado, porque isso é um coração fechado para Deus. Porque dia de semana você está no shopping, dia de semana você está andando na rua, dia de semana você está conversando no mercado sem máscara. Ah, não, de máscara. Máscara se usa tapando todo o nariz. Mas gente que chega no mercado, fulano, tira aqui, pega no produto, não passa álcool em gel. Mas na igreja tem um capeta do coronavírus. Está lá dentro, preso. Se eu pisar lá e vai me morder. É só na igreja que pega coronavírus, né? Só na igreja. Viajar pode, pegar ônibus pode. É só na igreja. Isso é um pensamento de quem está com as portas fechadas para Jesus, que não entendeu a parábola das 10 virgens, que não entendeu a parábola das 10 virgens, que todas elas sabiam que Jesus ia voltar, que o noivo ia voltar. Vamos explicar lá rápido aqui. Ficavam lá com o seu candelabro, mas tinha algumas ali que estavam o quê? A prudente. Ela encheu de óleo. Porque eu quero te alertar para uma coisa. Hoje você pode fechar as portas para Jesus. Hoje você pode fechar, mas Paulo, quem fecha as portas? Na minha casa é uma casa de culto. Amém por isso. Mas a Bíblia fala em Hebreus o quê? Não abandonem, vou resumir, não abandonem a sua comunidade local, a sua igreja, como é costume de alguns. As portas fechadas, meus irmãos, é quando a gente quer viver uma fé sem discipulado. De Dietrich Bonhoeffer, meu amigo Márcio, sabe muito bem, do livro Discipulado. Graça barata e graça preciosa. Irmãos, prestem bem atenção. No discipulado, Jaqueline e Benedito, quem está fazendo mais discipulado? Nato, mas quem fez discipulado aqui? Do Raízes. Irmão Ezequiel, pastor Paulo, eu, Márcio. Quem está em casa também.
O que a gente aprendeu, né, Edna, no discipulado? Que, gente, há um custo para seguir a Jesus. Não é eu ir na igreja apenas. Tem muita gente que está aqui dentro, mas a sua candeia, ou seja, o seu lampião ou a sua lamparina, para acender quando o noivo chegar, está vazia. E fica em casa achando que está tudo bem. Querido, a sua família pode estar indo para o inferno, porque você pensa ter Jesus. Lembra que eu falei que era costume da tradição judaica ter o quê? Um quarto de hospedaria, ou seja, eu estou falando aqui de gente religiosa, certo? Gente que ia na sinagoga, gente que ia na igreja, mas quando a luz do mundo veio, o que eles fizeram? Plac, fecharam as portas. Tem muita gente que está com as portas abertas para a religião, e não para Jesus. Tem muita gente que é salvo na religião, mas não salvo em Jesus. Eu não consigo ver alguém que segue Jesus abandonar a célula. Eu não consigo ver quem segue a Jesus de verdade abandonar o compromisso de uma célula. Paulo, está sendo muito extremista hoje. Queridos, aprendam uma coisa. Qual é o propósito da sua vida aqui? Você sabe? Rick Warren. Uma vida com propósito. Lidere um, né, pastor? Ele ensina que uma pessoa sem propósito, lidere dois, né? Que uma pessoa sem propósito é uma pessoa que vive de moda em moda. Vive inconstante. Faz o que quer. Mas quando você encontra propósito em Jesus, você entende que a PIBSIC é um propósito. E que a célula há um propósito. Porque qual foi a única coisa que Jesus pediu? Aqui vai ficar polêmico as coisas. O que Jesus pediu para os seus discípulos? Qual foi o pedido que Jesus fez em Mateus 28 aos seus discípulos? Ide pelo mundo e fazei discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entenda uma coisa. Quem não é discípulo de Jesus não multiplica. Vou repetir. Quem não é discípulo de Jesus não multiplica. Porque quem fez raízes sabe, o Pai vai dar muitos frutos. Se eu te perguntasse agora, quantos frutos você deu esse ano para Jesus? Olha para a cadeira que está do teu lado aí, tem algum fruto seu? Eu não estou batendo em ninguém, estou falando isso para mim, porque essa palavra veio para mim. É um grande alerta que as nossas portas estão fechadas para o que Jesus tem para fazer na nossa vida. Estou ocupado demais vivendo a minha vida. Eu estou ocupado demais fazendo as minhas obrigações e me esqueço de ter Jesus aqui dentro. Isso que o texto nos mostra. As portas estavam fechadas para o Salvador. Irmãos, nunca foi fácil seguir a Jesus. Por isso eu quero terminar esse sermão com o final do texto. Haviam pastores que estavam no campo, próximo e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Pastor, versículo 8, no capítulo 2. Naquela época, não era igual hoje, que são pastores bem vestidos, alguns, né? São bem vestidos, são homens e mulheres que são bem arrumados. Pastor naquela época, Regina, ele cuidava de bicho que fede pra caramba, que é a ovelha. Ovelha, alguém já sentiu o cheiro de ovelha aqui? É forte, né? É forte. E muitos desses pastores, não diferente dos dias de hoje, na maioria deles, Nato, eram pastores tranqueira. Era gente perigosa ser pastor. Sabia disso? Que eles eram vistos como pessoas não confiáveis? Vocês sabiam disso? Porque era uma profissão considerada o quê? O cara está ali porque está vivendo daquela maneira. Pastor, naquela época, Benedito. É pesado isso daqui, ninguém sabe. Pouca gente sabe disso. Eu fui descobrir isso estudando seminário e botando esse sermão também, que eu lembrei. Pastor é uma pessoa que não era confiável. Regina do céu. É como se fosse assim, ô irmão Ezequiel, o senhor que é um empresário, o senhor tem umas ovelhas lá na fazendinha, né? Vamos colocar o nome parecido. Lá na fazendinha, eu queria cuidar porque eu sou pastor de ovelhas.
A Vânia e Vanessa ia falar assim para a outra, pai, não confio nisso. Não. Olha a cara desse cidadão, olha a cara do Paulo, pedindo para cuidar das suas ovelhas. Mas sabe o que é mais incrível disso? E aconteceu, versículo 9, que um anjo do Senhor apareceu para eles. Jaqueline, minha filha, preste atenção aqui, ó. Deus não está atrás dos santos, que são considerados santarrões hoje em dia. Deus não está atrás dos religiosos. Deus não está com aqueles que falam que são crente, mas que não têm a porta aberta para Jesus. Quem recebe a visita de um anjo são os pastores no campo. E sabe onde Jesus nasceu, irmãos? Muitas vezes a gente viu um presépio, né? Aquela coisa fofa, bonitinha. Nem tira foto, aquela coisa toda. Tem gente até que deita lá no presépio para tirar foto, enfim. Sei aqui, lá no Rio, o pessoal deita. Um homem do meu tamanho, eu estou falando isso que eu já deitei no presépio, enfim. Passado negro aí, mas enfim, passado pesado. Gente, Jesus não nasceu num presépio com um jumentinho bonitinho, com um jumentinho limpo. Já percebeu que ninguém no presépio está sujo? Já percebeu isso, ele? Todo mundo no presépio está bonito, pastor. O jumentinho está com a pele cinza. Irmão, diz que você vê um jumento com a pele cinza que a gente tem no presépio, eu te dou R$100. Presépio, quando está saindo para a rua, para a fazenda, ele suja. Nós estamos falando de uma região de poeira, Nato. Ventania. Assassin's Creed, Nato. Uma ventania no deserto, o boneco fica sujo de areia. Tem um jogo que o Nato conhece aí. O boneco fica sujo de areia. Galera mais jovem aí. O bonequinho pegou um vento, sujou. Quem já foi em um lugar cheio de areia? Tipo uma praia mesmo. Já foi em terra vermelha? Aqui não tem terra vermelha. Acho que no norte tem, né? Mas na terra minha do pastor, terra lá, irmão, barro lá, barro. Não é essa coisa bonitinha da capital aqui, Curitiba, barro branco, nossa, que chique. Pisa com um pé de barro na casa da sua mãe com piso branco, igual esse que acontece. Ou uma vassourada, o chinelo vai voar rápido na sua vida. Irmãos, Jesus não nasceu no presépio bonitinho. Jesus nasceu dentro de uma caverna. Sabe disso? Sabe onde que os animais ficavam naquela época? Dentro de grutas. O que é gruta? Gruta não é onde fica muitos santos hoje em dia. Gruta é tipo aquilo, mas é mais fundo. É tipo assim, eu não posso deixar os meus animais natos lá de fora, porque eu não tenho dinheiro para bancar alguém para cuidar. Então o que eu faço? Eu pego uma caverna, eu fecho ela, coloco cerca certinho, um cachorro, um bicho para cuidar. Por quê, Benedito? Quando está chovendo, o bicho está protegido aonde? Dentro da caverna. Construir um celeiro era muito caro naquela época. É muito caro. Então Maria e Jesus e José, sabe para onde que eles vão? Eles vão para uma caverna. E sabe onde Jesus nasce? Aí o presépio está certo. Numa manjedoura. Alguém já viu manjedoura aqui? De verdade, sem presépio? Aonde o bicho come. Se você for na roça, você vê que boi, eu não sei se faz isso hoje em dia, mas lambe sal. Tem um negocinho assim que o boi fica lambendo sal, já viu isso, não? Onde o boi fica lambendo, comendo, bebendo água, aquelas coisas todas bonitinhas lá que tem. Jesus nasceu dentro de um negócio daquele. E você acha que aonde os bichos comiam era limpo? Gente, o Filho de Deus não teve luxo na sua vida, e nós estamos buscando a Deus, pedindo que Ele faça milagres na nossa vida. Oh, Pai, em nome de Jesus, me dá aquela casa, eu não estou satisfeito com a minha família. Ah, Jesus, me dá uma igreja melhor. Ah, Jesus, me dá um negócio melhor. Jesus, pô, Jesus, eu sou Jesus, sou meu pai, paizinho. Aí faz campanha, põe louvor. Meus irmãos, minhas irmãs, dessa noite, em nome de Jesus, o Filho do Homem não teve lugar para nascer. Isso quer nos dizer o quê? Que nós vamos ter aflições. Não estou falando de voto de pobreza aqui, gente. Estou sendo valdense, falando abandone tudo. O movimento que teve aí, vão andar de chinelo na rua agora. Eu estou dizendo que cuidado com as portas que você está abrindo. Porque pode ser que essas portas sejam abertas para o diabo. Porque ele que se disfarça de Deus.
É ele que engana o povo. O povo está achando que o anticristo vai ser um monte de político que tem por aí hoje, né? Quero dizer para você que se nós não tivermos dentro de um discipulado da igreja, dessa comunidade da fé, o anticristo, ele vai ser o seu Deus. Como assim, Paulo? O anticristo, ele se disfarça. Ele tem uma fé, irmão Ezequiel, que tudo se resolve através de uma campanha de 7 dias, onde se jogar R$700. Irmãos, terminando nessa noite, a porta vai fechar. A porta vai, fechar. E quando essa porta fechar, é aí que eu quero conversar com você nessa noite. Muitas vezes pregaram para você um Jesus que é perdoador, misericordioso, um Jesus bonzinho, um Jesus que parece que está com os anjos na nuvem, lá, aquelas asinhas, um cavaleiro branco, né? Um negócio ponderado, um homem sem espinha nenhuma na cara, barba bem feita. Estava conversando com a Milena essa semana. Estava vendo um documentário sobre Jesus. Você estava vendo documentários também sobre a igreja. Você pode ver que as pinturas renascentistas são todo mundo com barba bem feita. Ou seja, as pinturas que te vêm em quadros, certo? São tudo o quê? Barba bem feita, o Jesus de olho azul com aquele olhar 43 para você falando assim, os seus pecados. Um negócio assim. Gente, o nosso Deus vai fechar as portas. Tá? Eu quero dizer o que nessa noite para você? 3 lições rápidas. A primeira, cuidado com que você tenha abrido portas na sua vida. Segundo, abra as portas da sua casa, da sua vida para Jesus. Esteja com Ele. Por mais simples que seja a mensagem de Jesus, o simples, muitas vezes, não, o óbvio, às vezes não é tão óbvio assim. Fazer o que é certo, muitas vezes não é tão simples assim. Porque um dia, Nato, o noivo vai voltar. E quando ele voltar, as portas vão estar fechadas. Quero te contar uma parábola de Jesus. Certa vez, algumas virgens lá, sabe dessa história, né? Todos sabem essa história aqui. Muitas vezes, a gente olha para aquela parábola e fala, nossa, que doideira, meu Deus, que coisa louca, meu Deus do céu. Mas aquela parábola tem uma profundidade. A Bíblia fala que as noivas, quando perceberam que o noivo tinha voltado e viram as portas abertas, o que elas fizeram? A palavra no grego é esmurrar a porta, Márcio. Esmurrar, dar soco na porta para entrar. E o noivo falou o que lá de dentro? Não vou abrir não, resumindo. Não vou abrir não. Entenda uma coisa. Você que está aqui, eu que estou aqui, você que está online, você tem um prazo de validade que só Deus sabe. A sua porta pode se fechar daqui a pouco, daqui a poucos segundos. A minha porta pode fechar daqui uma semana, daqui 2 minutos. E quando essa porta se fechar, pastor Paulo, não adianta bater. Não caia na ideia do purgatório. Eu vou para um lugarzinho bonitinho lá, vou ser provada, eu vou para o céu. Vai, acredita nisso aí para você ver para onde você vai. Porque as portas vão se fechar, seja você criança, adolescente. Paulo, eu tenho 12 anos de idade, eu não vou morrer tão logo. Quem está vivo é para a morte. Ninguém vai fugir, ninguém que está aqui vai fugir disso. A porta vai se fechar. E essa porta, Benedito, você que tem muito dinheiro, não adianta ter tanto dinheiro assim para entrar. Não adianta você ser uma pessoa rica. Pô, Paulo, o meu black card vai passar aqui. Ô, São Pedro, aqui, ó. Está errado a hora de São Pedro, né? Mas aqui, ó. A minha credencial aqui, ó. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmãos, as portas vão se fechar. As portas vão se fechar. E muitas vezes, a gente está vivendo como se Jesus não estivesse por aí. Jesus está aqui, agora. O Espírito Santo está aqui agora. Você pode ter 12 anos de idade e falar, Paulo, eu nunca vou morrer. Eu vou fazer 15 anos, eu nunca vou morrer. Eu não estou querendo que você fique através da teologia do medo. Eu quero te apresentar uma realidade que não contam nas séries e nem em filmes.
Irmãos, se a gente soubesse que Jesus está aqui fora, lá na praça agora, um exemplo. Benedito, Benedito, Jesus está lá na Praça 8. É para cá, né? A 8 é para cá, acertei. Está na Praça 8. Você sai daqui correndo e ia para lá, não iria? É isso. Irmãos, Jesus está aqui agora, seja onde você estiver. Não feche as portas para Jesus, em nome de Jesus, não feche as portas para Jesus nessa noite. Se você não conhece a Jesus, se você veio de uma vida de drogas, se você veio de uma vida de sei lá de onde você veio, saiba que esse Messias escolheu as pessoas quebradas para fazer delas vasos novos. Paulo, a minha casa está uma bagunça. Regina, sabe quando a gente vai receber uma visita, a gente corre para arrumar as coisas? Jesus não se importa. Põe embaixo. Não, põe dentro do quarto, o guarda-roupa parece cama desarrumada, né? Joga lençol dentro do guarda-roupa, travesseiro, aquela bagunça. Não, a pessoa tem que ver que está limpinha. Jesus não se importa com a sua casa suja. Porque Ele sabe que quando você conhecer Ele, você vai ter a sua vida transformada. Muitas vezes as pessoas estão com vergonha de abrir as casas para Jesus do seu coração. Porque, Jesus, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Jesus, eu peco nisso aqui, Jesus. Jesus fala assim, eu quero entrar. Porque esse Jesus, Márcio, não arromba a porta. Jesus poderia ter arrombado a porta. Jesus ia bum, ali quebrar a porta. O que ele fala em Apocalipse aqui eu termino? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Ele não falou o quê? Se você abrir, está limpinha a casa, tem comida boa. Se eu entrar, por quê? Jesus é gente como a gente. Ele foi homem humilde, como nós. Eu sempre falo, Jesus estaria na SIC, não no Batel, William. Aonde Jesus andou, era pela periferia. Jesus ia no mercado do Zezinho ali. Ô rapaz, me dá uma carne aí que eu vou fazer com os discípulos. Jesus ia no para todos, Regina. Do nada ali, ia encontrar o Benedito. Ô pastor Benedito, vem cá, meu filho, vamos conversar aqui, ó. O Benedito já ia olhar, né, e falar, quem está chamando de pastor, rapaz? Eu sou Jesus. Benedito, você tem que mudar de vida. Eu? Um pastor como eu? Benedito, é isso? Ia bater aqui e encontrar essa figura que a gente tanto ama, nosso pastor. Eu ia falar, Paulo Marinho, posso conversar com você um pouquinho aqui? Jesus ia estar andando pelos ônibus aí, gente. Jesus está no tubo. Engana-se quem pensa que Jesus estaria na rápida dentro de um carro fechado, com ar-condicionado, com um sonzinho, louvorzinho ligado, nada errado. Mas Jesus ia estar no meio do povo. Jesus foi gente como a gente. Jesus sabe o que é ser pobre. Quero dizer isso nessa noite. E olha que Ele tem todas as coisas, porque Ele criou. Eu quero dizer uma coisa. Por mais humilde que esteja o seu coração, por mais quebrado que esteja a sua vida, abra nessa noite as portas para Jesus. Porque Ele vai entrar. E Ele vai nascer. Porque isso é o Natal. É saber que Natal não é uma data, é todo dia. Natal é Jesus nascendo na sua vida, na minha vida, todos os dias. É a esperança de que em meio ao caos, em meio à pandemia, eu vou chorar quando eu ver essa igreja com a porta fechada. Não porque eu não posso ir, mas é porque eu sinto saudade de estar em comunidade, domingo à noite com o meu povo. Sabe o que é pior? Tem muita gente se alegrando que domingo vai estar assistindo de casa. Infelizmente, né, meu pastor? Gente, vocês vão ver as portas fechadas de muitas igrejas a partir de segunda-feira. Tem gente que ama estar aqui. Tem gente que 5h45 já está pronto em casa, doido para vir para a igreja. Tem gente que coloca a melhor roupa para vir para cá. Mas também tem gente que coloca qualquer coisa, para fazer qualquer coisa aqui, que é para cumprir uma religião. Sabe de uma coisa? Que essa quarentena que nós vamos começar talvez em Assembleia, se sirva de exemplo, que as portas um dia vão estar fechadas, e não há para onde você ir, não há aonde você cultuar. O que vai ter é apenas o juízo final da condenação para aqueles que não abriram a porta para Jesus. Quero deixar esse alerta para você nesse Natal. Abra as portas da sua casa para Jesus. Abra as portas dos seus filhos para Jesus. Converse com eles. Filho, abre a porta.
Converse com seus pais, abram as portas. Porque esse mundo jaz o maligno, e os pecados e os prazeres desse mundo aqui é apenas para esse mundo. Você pode amar muito a sua sobrinha, você pode amar muito seu filho, você pode amar muito a sua esposa, você pode amar muito, mas se ele estiver vivendo em pecado, ele vai encontrar a porta fechada para Jesus e ele vai para o inferno. Pelo menos façam um culto na sua casa antes do Natal. Como que eu faço um culto lá em casa? Pegue uma música, abre a palavra, leia em família. Orem uns pelos outros, comam uma boa pizza, uma boa comida, já de regime igual Nato, como um brócolis ali bem bonitinho, com a Sibeli lá, negócio bonito que ela faz nos pratos. Ou, se puder, Nato, pega a sua bicicleta, leva a sua família para dar um passeio no parque e ali faz um culto. Se puder, né, sair, não sei como é que vai estar isso daí. Tá bom, gente? Abra as portas do Natal. Abra as portas para Jesus. Porque um dia as portas vão se fechar, tá bom? E nunca mais você vai ter a oportunidade de estar cultuando ao Deus de verdade. Dê valor. Dê valor para as coisas de Deus. Tá bom? Porque o nosso Deus é gente como a gente, Ele sabe todas as coisas. Seja você criança, adolescente ou jovem. Preste atenção, tá bom, gente? Porque o coração de vocês podem estar fechados para Jesus e acabar a sua vida rapidamente. Fica de pé para a gente orar.